Os dois gigantes mais perigosos da Bíblia. Na antiga terra de Israel, uma ameaça gigantesca pairava sobre o povo de Deus. Golias, um guerreiro filisteu de estatura colossal e reputação temível, desafiava diariamente os exércitos de Israel. Com sua armadura reluzente e lança poderosa, Golias causava pânico e desespero entre os israelitas, que tremiam diante da perspectiva de enfrentar esse gigante imbatível. Entre os filhos de Israel, um jovem pastor chamado Davi ousou se levantar. Ainda adolescente, mas corajoso e confiante em sua fé, Davi ofereceu-se para enfrentar Golias. Rejeitando a armadura pesada dos soldados, Davi pegou apenas sua funda, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e partiu para o campo de batalha. Ao se deparar com Golias, Davi não demonstrou medo. Com fé inabalável em Deus, ele desafiou o gigante filisteu, proclamando sua confiança na proteção divina. Golias, zombando do jovem pastor, avançou com fúria. Mas Davi, lançando uma pedra com precisão divina, atingiu Golias em sua fronte desprotegida. O gigante caiu ao chão, derrotado pela coragem e pela intervenção divina através do jovem Davi. O exército filisteu fugiu em desespero, enquanto os israelitas celebravam a vitória que Deus concedera por meio de seu servo Davi. Essa épica batalha entre Davi e Golias tornou-se uma lição de fé e coragem. Enquanto Golias representava o poder humano e a arrogância, Davi personificava a confiança no Senhor e a determinação em enfrentar os maiores desafios com fé inabalável. Sua história permanece como um símbolo de esperança e inspiração para todos aqueles que enfrentam seus próprios gigantes na jornada da vida. Og de Bazã é um personagem intrigante nas narrativas bíblicas, descrito como um dos últimos Refaíns, um povo de estatura gigantesca que habitava a região de Bazã, a leste do Rio Jordão. A história de Og está registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 3, na Bíblia. Ogue era conhecido como um dos reis mais poderosos da região, cujo domínio se estendia por uma vasta área. Seu nome, que significa gigante ou poderoso, refletia sua imponência física e sua reputação como um guerreiro temido. Segundo as Escrituras, Moisés e os israelitas estavam em sua jornada pelo deserto, após saírem do Egito, e se aproximaram do território de Bazã. Og, sabendo da presença dos israelitas, reuniu seu exército e saiu ao encontro deles. A menção de Og e seu reino demonstra a força e influência que ele exercia na região naquela época. Ao se defrontarem com Og, os israelitas receberam uma promessa de Deus de que não precisariam temer, pois ele entregaria Og em suas mãos. Então, na batalha que se seguiu, Og e seu exército foram derrotados pelos israelitas, e a terra de Bazã foi conquistada pelo povo de Deus. A derrota de Og de Bazã representou mais uma demonstração do poder de Deus em favor de seu povo, mostrando que ele os guiaria e protegeria durante sua jornada em direção à terra prometida. O episódio de Og de Bazã é significativo nas narrativas bíblicas por várias razões. Ele destaca a presença de gigantes e povos poderosos na região durante os tempos antigos, além de ressaltar a fidelidade e o poder de Deus em proteger e conduzir seu povo através de desafios aparentemente insuperáveis. No contexto bíblico, a narrativa sobre os gigantes remonta aos relatos antigos das Escrituras, especialmente no livro de Gênesis. Os gigantes, conhecidos como Nefilins, são mencionados pela primeira vez em Gênesis 6:4, onde é dito que, naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa passagem sugere uma descendência peculiar entre os filhos de Deus e as filhas dos homens,
resultando na geração de gigantes ou nefilins. A palavra nefilim tem sido objeto de debate entre os estudiosos, com interpretações variadas sobre sua origem e significado. Alguns acreditam que os nefilins eram seres sobrenaturais ou semideuses, enquanto outros os entendem como simplesmente seres de grande estatura e força. A narrativa bíblica sugere que esses gigantes eram conhecidos por sua coragem e fama na antiguidade. A história dos gigantes na Bíblia continua com menções posteriores em relação aos povos e nações que habitavam as terras prometidas aos israelitas. Por exemplo, os amalequitas, refaíns e outros grupos étnicos são descritos como descendentes de gigantes, incluindo Og, rei de Bassã, mencionado no capítulo 3. A presença dos gigantes na Bíblia é um tema fascinante que suscita diversas interpretações e teorias. Alguns veem esses relatos como metáforas ou símbolos de desafios formidáveis enfrentados pelo povo de Deus, enquanto outros interpretam literalmente como uma indicação da diversidade e dos fenômenos extraordinários da antiguidade. Em suma, o capítulo 4, sobre as origens dos gigantes na Bíblia, oferece uma exploração intrigante das passagens e narrativas que mencionam esses seres extraordinários, desempenhando um papel significativo na mitologia e nas tradições antigas, conforme transmitidas pelas escrituras sagradas. O capítulo 5 da narrativa dos gigantes na Bíblia aborda a linhagem dos anasséus e outros gigantes mencionados nas escrituras sagradas. Os anasséus eram descendentes de Ana, um homem de grande estatura e renome, que juntamente com sua família foi identificado como parte dos gigantes que habitavam a região de Canaã. Os anasséus são mencionados no livro de Números, capítulo 13, versículos 28-33, quando os espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã retornam com relatos sobre os habitantes da terra. Eles descrevem os anasséus como descendentes dos gigantes e afirmam que se sentiam como gafanhotos diante deles devido à sua estatura imponente. Os anasséus eram considerados uma das tribos cananeias que os israelitas encontrariam ao entrar na Terra Prometida. Seu nome e reputação como gigantes inspiravam temor e desafio para os israelitas que buscavam conquistar a terra que Deus lhes prometera. Além dos anasséus, outros gigantes são mencionados nas Escrituras, incluindo os emitas, também conhecidos como refaíns, que eram considerados altos e fortes. A presença desses gigantes na narrativa bíblica serve como um lembrete da magnitude dos desafios enfrentados pelo povo de Deus ao estabelecer sua presença na Terra Prometida. Em resumo, o capítulo 5 sobre os anasséus e outros gigantes na Bíblia oferece uma exploração fascinante das tribos e povos conhecidos por sua estatura e força, cuja presença desafiou e inspirou o povo de Israel em sua herança e legado espiritual. O capítulo 6 aborda o significado simbólico dos gigantes na narrativa bíblica e sua interpretação dentro do contexto espiritual e cultural. Os gigantes, ao longo das Escrituras, são frequentemente utilizados como símbolos poderosos que representam desafios extraordinários, obstáculos formidáveis e até mesmo forças malignas que confrontam o povo de Deus em sua jornada espiritual. Os gigantes são mencionados em diversas passagens bíblicas, como representantes de ameaças físicas e espirituais. Suas características, como grande estatura e fama, simbolizam adversidades que parecem insuperáveis aos olhos humanos, exigindo confiança absoluta em Deus para superá-las. No livro de Deuteronômio, por exemplo, os israelitas são encorajados a não temer os gigantes ao entrarem na Terra Prometida, pois o Senhor estaria com eles para derrotar seus inimigos. Essa narrativa ressalta a importância da fé e da confiança em Deus diante dos desafios da vida.
Além disso, os gigantes também são interpretados como representações simbólicas de forças espirituais adversas, como o orgulho, a idolatria, o medo e outras tentações que podem ameaçar a comunhão do indivíduo com Deus. O significado simbólico dos gigantes na Bíblia enfatiza a necessidade de uma fé resiliente e inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. A vitória sobre os gigantes não é apenas física, mas espiritual, refletindo o poder e a fidelidade de Deus em conduzir seu povo à vitória. Em resumo, o capítulo 6, sobre o significado simbólico dos gigantes, explora o profundo significado espiritual por trás das narrativas bíblicas envolvendo gigantes, destacando lições de coragem, fé e dependência de Deus em meio aos desafios da vida. Mitos e narrativas antigas. Os mitos e lendas que mencionam gigantes têm sido parte integrante das culturas humanas por milênios. Desde os tempos antigos, histórias de gigantes têm sido contadas em diversas tradições, muitas vezes descrevendo esses seres como criaturas de estatura colossal, força sobre-humana e às vezes até com características míticas. Interpretações arqueológicas. A arqueologia desempenha um papel crucial na análise das narrativas sobre gigantes. Os arqueólogos buscam evidências físicas, como esqueletos e artefatos, que possam corroborar ou refutar as histórias antigas. Algumas descobertas arqueológicas intrigantes, como ossos de mamutes e outros animais pré-históricos, podem ter contribuído para mitos sobre gigantes em algumas culturas. Descobertas de esqueletos gigantes. Ao longo da história, foram relatadas descobertas de esqueletos humanos de grande estatura que levaram à especulação sobre a existência de gigantes na antiguidade. No entanto, muitas dessas histórias foram mais tarde desacreditadas como mal-entendidos ou falsificações. Contexto cultural e interpretação. É importante considerar o contexto cultural e os conhecimentos científicos ao investigar relatos de gigantes na arqueologia. Muitas vezes, mitos sobre gigantes podem ter sido influenciados por descobertas arqueológicas mal interpretadas ou pela imaginação criativa das sociedades antigas. Mitos e realidades contemporâneas. Na era moderna, os mitos sobre gigantes continuam a fascinar e intrigar. Enquanto muitos desses relatos são considerados lendas e folclore, a arqueologia continua a explorar e desvendar mistérios do passado, oferecendo novas perspectivas sobre narrativas antigas. Abordagem científica e educação. O estudo dos gigantes na arqueologia exige uma abordagem científica rigorosa e uma educação sobre as práticas de pesquisa arqueológica. É essencial distinguir entre mito e realidade, compreendendo o significado cultural e histórico por trás das histórias de gigantes. Em resumo, o capítulo 10 sobre mito versus realidade, gigantes na arqueologia, examina o impacto das narrativas mitológicas sobre gigantes no campo da arqueologia, destacando a importância de uma abordagem crítica e informada ao explorar as histórias antigas e as descobertas contemporâneas. O capítulo 11 explora a presença e a influência dos gigantes na cultura popular moderna, destacando como essas figuras mitológicas e lendárias continuam a inspirar e capturar a imaginação das pessoas nos dias de hoje. Cinema e televisão. Gigantes têm sido frequentemente retratados no cinema e na televisão, aparecendo em filmes e séries que exploram narrativas fantásticas e de aventura. Exemplos incluem Jack, o Caçador de Gigantes, e Game of Thrones, onde gigantes são representados como seres imponentes e poderosos. Literatura e fantasia. Na literatura contemporânea de fantasia, os gigantes são recorrentes como personagens principais ou antagonistas. Autores como J.R.R. Tolkien, em
O Senhor dos Anéis e Rick Riordan em Percy Jackson incluíram gigantes em suas obras, adicionando elementos épicos e mitológicos às histórias, jogos e videogames. Gigantes são temas comuns em jogos de videogame, onde podem ser encontrados como chefes de fase ou como elementos centrais da trama. Exemplos incluem jogos como Shadow of the Colossus e God of War, que exploram a mitologia e a escala épica dos gigantes. Arte e ilustração. Artistas contemporâneos frequentemente incorporam gigantes em suas obras, criando representações visuais impressionantes que misturam fantasia e realismo. A arte digital e as ilustrações modernas oferecem interpretações únicas dos gigantes na cultura visual atual. Música e entretenimento. Gigantes também aparecem na música e em outras formas de entretenimento. Canções, peças teatrais e performances ao vivo podem fazer referência a gigantes como símbolos de poder, desafio ou superação. Mercado de produtos e colecionáveis. A popularidade dos gigantes na cultura popular levou ao desenvolvimento de mercadorias e colecionáveis relacionados a esses temas. Brinquedos, camisetas, figurinhas e outros produtos são vendidos com imagens de gigantes, cativando fãs e entusiastas. Cosplay e eventos geeks. Cosplayers e participantes de eventos geeks frequentemente incorporam gigantes em suas representações, criando trajes e performances inspiradas em personagens mitológicos e fictícios. A presença dos gigantes na cultura popular moderna reflete a persistência dos mitos e lendas antigas, adaptadas e reinterpretadas para audiências contemporâneas. Essas figuras continuam a evocar um senso de maravilha e aventura, conectando o passado com o presente por meio da imaginação e da criatividade. O capítulo 14 examina a relevância contínua dos gigantes na era moderna, explorando como essas figuras lendárias e mitológicas ainda têm impacto e inspiram reflexões em diversos aspectos da sociedade contemporânea. Interpretações culturais. Gigantes continuam a ser interpretados e reinterpretados na cultura moderna, representando temas como poder, desafio e superação. Suas histórias são usadas como metáforas para questões contemporâneas, explorações literárias e artísticas. Autores, artistas e cineastas contemporâneos exploram o conceito de gigantes em suas obras, oferecendo novas perspectivas e abordagens criativas que refletem preocupações e dilemas atuais. Simbolismo na mídia e entretenimento. Gigantes são frequentemente utilizados na mídia e no entretenimento, como símbolos de adversidade ou como elementos de fantasia que ressoam com o público moderno. Relevância cultural e histórica. Estudos acadêmicos e pesquisas continuam a examinar o papel dos gigantes nas narrativas culturais e históricas, analisando como essas figuras refletem e influenciam as sociedades ao longo do tempo. Metáforas para desafios contemporâneos. A presença dos gigantes na era moderna muitas vezes representa desafios enfrentados pela humanidade, como questões ambientais, tecnológicas ou sociais. Reflexões sobre o imaginário coletivo. Os gigantes continuam a fazer parte do imaginário coletivo, estimulando reflexões sobre o que eles representam para diferentes culturas e comunidades. Questões éticas e filosóficas. Gigantes podem ser explorados como temas éticos e filosóficos, levantando questões sobre poder, justiça e a natureza da existência humana. Adaptações culturais e resiliência. A adaptação e resiliência das histórias de gigantes ao longo do tempo refletem a capacidade da cultura de reinterpretar mitos antigos em um contexto moderno. Reconhecimento na educação e pesquisa. Os gigantes são reconhecidos como elementos importantes na educação e pesquisa, fornecendo insights sobre narrativas mitológicas e sua evolução ao longo da história.
Impacto na cultura popular. Gigantes continuam a influenciar a cultura popular, aparecendo em filmes, livros, jogos e outras formas de entretenimento, mantendo viva a fascinação por essas figuras lendárias. O capítulo 15 encerra a exploração dos gigantes bíblicos, refletindo sobre as lições aprendidas e o impacto dessas figuras mitológicas e históricas ao longo da narrativa bíblica e além. Narrativas bíblicas. Os gigantes na Bíblia, como Golias, Og de Bazã e os Anassés, desempenham papéis significativos em diversas passagens, oferecendo ensinamentos sobre coragem, fé e a luta entre o bem e o mal. Simbolismo e significado. Os gigantes representam desafios formidáveis que exigem resiliência e confiança em Deus. Suas histórias fornecem metáforas poderosas para os obstáculos que os indivíduos enfrentam em suas vidas. Lição de humildade e confiança. As narrativas dos gigantes ensinam a importância da humildade diante das adversidades e da confiança na proteção divina, independentemente das circunstâncias. Legado na cultura e na arte. As histórias dos gigantes bíblicos inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cultura ao longo dos séculos, destacando seu impacto duradouro na imaginação humana. Relevância contemporânea. As lições dos gigantes bíblicos continuam a ressoar na vida moderna, oferecendo insights sobre coragem, determinação e fé em momentos desafiadores, desafios éticos e morais. Os gigantes também representam desafios éticos e morais, estimulando reflexões sobre justiça, coragem e a luta contra forças adversas. Inspiração espiritual. As histórias dos gigantes na Bíblia inspiram a busca espiritual e a confiança na providência divina, incentivando a fé e a perseverança em tempos difíceis. Unidade entre fé e razão. O estudo dos gigantes bíblicos promove uma abordagem integrada entre fé e razão, incentivando uma compreensão mais profunda das narrativas religiosas. Herança cultural e religiosa. Os gigantes são parte essencial da herança cultural e religiosa de muitas comunidades, transmitindo valores e princípios fundamentais ao longo das gerações.